Olá, tudo bem? Hoje, dia 1º de fevereiro, e o tema da nossa devocional é papel amassado. A leitura bíblica encontra-se em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 13 e 14. O versículo-chave está em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O autor ele vai contar aqui, no começo da devocional, uma história de que quando ele era criança, ele perdia muita paciência, muitas vezes. Na maioria das vezes, ele acabava se envergonhando e depois ele tentava consolar a pessoa que ele tinha magoado, que ele tinha machucado. Ele tinha explosões de raiva, ele tinha impulsos que ele não conseguia controlar. Uma vez, um professor dele chegou para ele e amassou um papel na frente dele e pediu para ele desamassar. E ele pediu para aquele menino deixar o papel como o papel era antes. E o menino, obviamente, ele não conseguiu deixar o papel sem nenhum amassado. Então o professor explicou que o coração das pessoas é como esse papel. A dor sofrida muitas vezes será tão difícil de apagar como esses amassados na folha. Todos os dias deixamos marcas nas pessoas, boas e más. Nós podemos deixar boas e más impressões na vida das pessoas. Muitas vezes elas são impossíveis de apagar. Assim, no lugar de viver tentando consertar os erros cometidos no passado, faríamos bem se no início de cada dia pedíssemos a Deus que nos ajudasse a ter atitudes que sejam boas e executarmos essas atitudes com amor. Para que isso aconteça, é preciso estar sempre alerta, procurando imitar o exemplo do próprio Senhor Jesus. Desejo a todos nós que as únicas marcas que deixaremos na vida das pessoas sejam belas memórias, que nossos amigos, irmãos e conhecidos se lembrem de nós pelas coisas boas que fazemos. O ensino de Salomão é um bom lema para isso, que diz assim: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Provérbios 3, 27. Assim que a nossa vida seja um exemplo, um constante aprendizado de praticarmos as coisas boas. Feliz é aquele que trata o próximo com bondade, com amor. Fazer o bem a ele é também honrar a Deus. Afinal, isso que o Senhor espera daqueles que o amam. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 14. Realmente existem situações na vida que não dá para voltar atrás, não dá para a gente reconsertar. O estrago às vezes é grande demais. Acabei de chegar da academia, por isso que eu estou meio suado assim. E a gente aprende algo interessante também na academia, né? Que muitas vezes, nem sempre, aquilo que é fácil, aquilo que não é prazeroso, muitas vezes, é bom pra gente. Então, às vezes ir na academia não é algo gostoso de levantar cedo, praticar exercícios, pegar peso, sentir dores nos músculos, né? Não é algo bom pra gente sentir prazer, vamos dizer assim, principalmente no começo. Mas a gente sabe que a nossa saúde precisa ser cuidada, e para isso a gente precisa se exercitar. E exercitar exige um desconforto, sim. Então, para praticarmos o bem, às vezes nós vamos ter que engolirmos o orgulho, às vezes vamos ter que engolir os nossos desejos e as nossas vontades. Às vezes vamos ter que superar certas coisas que antes para nós nos davam prazer, para a gente agradar a outra pessoa, agradar o nosso próximo. Então, nós temos que lembrar que nós machucamos as pessoas. Nós temos que lembrar que certas coisas, às vezes, é mais fácil de fazer, mas, por outro lado, pode estar machucando outra pessoa, né? Eu acabei de lembrar de uma frase também, que diz mais ou menos assim, que nenhum sucesso compensa o fracasso da família, né? Então, às vezes nós estamos magoando pessoas de dentro também, né? Às vezes nós estamos decepcionando a nossa própria família por algo que a gente acha que é normal e na verdade não é.
nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Deus criou a família, Deus criou a gente para amarmos. O pecado veio destruir, corrompeu tudo. Por isso nós temos que lutar contra o pecado. Por isso que nós temos que lutar para buscar santificação, para buscar vivermos em amor. Não é fácil, não é fácil. Mas assim como na academia, para a gente crescer, para a gente se fortalecer, a gente tem que estar lá todo dia. A gente tem que se esforçar, sentir desconforto em algumas situações, fazer algo que muitas vezes não nos agrada, para que a gente cresça, para que a gente tenha uma saúde boa, espiritualmente falando também. Que Deus nos ajude a nos fortalecermos, a buscarmos ao Senhor para não ferirmos o outro, para agirmos em amor, para agirmos com sabedoria, né? Cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, para os seus amigos, né? Até em tom de brincadeira. Provérbios também tem um versículo que vai falar algo mais ou menos nesse sentido também, para a gente tomar cuidado com as brincadeiras, né? Então tome cuidado para você não magoar as pessoas, tá bom? Vamos orar, porque só em oração. A gente começa em oração, leitura da palavra, jejum, busca dessas coisas básicas para então a gente conseguir alcançar outras coisas maiores. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que faz uma transformação incrível, ó Deus, nas vidas das pessoas. E nós cremos que o Senhor pode fazer isso também nas nossas vidas todos os dias. Por isso nos ajude, Deus, a sermos mais amáveis. Nos ajude, ó Deus, a sermos mais santos, ó Pai, a sermos parecidos com Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nos ensine a amar aquelas pessoas que muitas vezes nos machucam. Nos ensine a amar, ó Deus, aquelas pessoas que muitas vezes nos rejeitam. Assim como Jesus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda rejeitávamos ele. Mesmo assim, ele se entregou em nosso favor, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos faça crescer a nossa saúde espiritual com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus te fortaleça no dia de hoje e que você possa ser uma pessoa amável e que você possa pensar bem antes de falar alguma coisa para alguém no momento de raiva, de tristeza. Cuidado com as suas palavras. Às vezes é melhor a gente guardar, conversar com o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.